Então, vamos conversar um pouquinho sobre a deficiência do hormônio de crescimento na criança e no adolescente, focando um pouco na parte de diagnóstico e tratamento. Mas antes da gente falar da deficiência em si, a gente precisa recordar alguns pontos que são muito importantes, que são a parte do desenvolvimento embriológico da hipófise, um pouco do eixo IGH e IGF-1 e um pouco das ações do GH e do IGF-1. Coisa bem rápida para a gente não tornar a aula enfadonha, né? Bom, como vocês aprenderam na embriologia, a hipófise ela origina-se a partir de uma invaginação da ectoderme oral, por ação de vários fatores de transcrição. Ocorre essa invaginação até culminar com a bolsa de Raschke. Muito bom. As células precursoras da hipófise, aí da bolsa de Raschke, ela também sofre ação de vários outros fatores de transcrição, que são comuns ao seu início, e eles continuam agindo num momento muito preciso, num momento muito certo. Se não houver um timing adequado, a hipófise pode não se formar adequadamente. E por ação desses fatores de transcrição, nós temos a diferenciação dessas células até chegarmos à adenohipófise com todas as células formadoras dela. Muito bom. Sobre o eixo, né? O tal eixo, né? Falar de eixo GH e GF1 é um pouco simplista demais, na verdade não é um eixo, é uma grande rede, pois não é só o hipotálamo que coordena, são só esses dois fatores hipotalâmicos que coordenam a secreção do GH. Na verdade, existem outros fatores que coordenam, que ajudam a estimular ou inibir a produção de GH. Mas partindo desses dados periventricular e ventromediais, eles são responsáveis por produzir os GHRH e a somatostatina, que vão atuar de maneira antagônica, né, como uma gangorra. Eles vão atuar lá na hipófise, estimulando ou inibindo a produção de GH, respectivamente. A somatostatina é um tetradecapeptídeo, ou seja, tem 14 aminoácidos, e ela vai atuar diretamente na hipófise, inibindo tanto a secreção basal como a secreção estimulada do GH. Estímulo esse tanto do GHRH como dos outros secretagogos. Já o GHRH é um peptídeo cuja isoforma principal tem 44 aminoácidos, que pertence também àquela família, à grande família de hormônios peptídicos que incluem a secretina, o glucagon e o VIP, o peptídeo intestinal vasoativo. Após a sua secreção, o GHRH tem uma meia-vida aí de 3 a 7 minutos e ele age através de um receptor específico acoplado à proteína G, né, quem faz endócrino, quem gosta de molecular adora estudar isso, né? Sempre cai em prova de título, né, molecular. E o GHRH, né, ele vai atuar ali na hipófise estimulando a secreção do GH, tá? Como eu falei, a somatostatina, os efeitos do GHRH, eles são inibidos parcialmente pela somatostatina. Após a liberação do GHRH, você tem uma liberação rápida do hormônio de crescimento, poucos minutos após a liberação do GHRH, e os níveis de hormônio de crescimento atingem um pico em 30 minutos, mais ou menos, e são mantidos por 60 a 120 minutos. Além desses dois, nós também temos o controle neural. O que é o controle neural, né? O controle neural, ele resulta numa liberação irregular do hormônio de crescimento, irregular e intermitente, associada ao sono. E essa secreção, ela varia conforme a idade. Os níveis de pico, os picos de hormônio de crescimento, eles ocorrem ali de 1 a 4 horas após o início do sono, mais ou menos durante os estágios 3 e 4. E isso é muito importante, pois esses picos, eles representam quase 70% da secreção diária do hormônio de crescimento, e são muito maiores na criança e tendem a diminuir com a idade. Aquilo que a mãe da gente, a avó da gente falava, se não dormir cedo não cresce, é uma baita verdade, né? Então, a higiene do sono ela é muito importante, inclusive para uma secreção adequada do hormônio de crescimento e para o crescimento propriamente dito. Além disso, estresse emocional, estresse físico e químico, incluindo cirurgias, trauma ou exercício,
eles também podem provocar a liberação do hormônio de crescimento. Por outro lado, a privação emocional grave já está demonstrada que ela pode atuar diminuindo a secreção do hormônio de crescimento, tá? As grandes privações afetivas. Tá? Bom, além dos fatores fisiológicos que eu citei, existem alguns fatores farmacológicos que estimulam a secreção do GH, como os agonistas alfa-2 adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, agentes dopaminérgicos como a levodopa ou bromocriptina, antagonistas, agonistas do ácido gama-binobutírico, infusão de potássio e pirógenos como a endotoxina das pseudomonas. Por outro lado, alguns fatores também inibem a secreção de GH, tanto fisiológico como farmacológicos. Ora, então, nosso modelo aqui já ficou um pouquinho mais complicado, então, por ação do GHRH, da somatostatina, influências do controle neural e outros secretagogos vão atuar diretamente na adenohipófise, nos somatotrófos, que estão localizados nas porções laterais do lobo anterior da hipófise, e eles representam aí 50% das células adenohipofisárias. Então, esses fatores vão atuar no somatotrófo, estimulando a produção do hormônio de crescimento. Apesar de ter esse nome, hormônio de crescimento, a gente sabe que o efeito crescimento dele ocorre em apenas 20%, 30% da vida do ser humano, né? Ele ocorre numa fase importante, que é na fase da pediatria, mas nós temos efeitos por toda a vida do ser humano. O hormônio de crescimento, então, ele é um peptídeo que tem 191 aminoácidos, com um peso molecular de 21 kilodaltons. O gene foi isolado ali em 1983, o GH1. Ele tem uma meia-vida muito curta, de 10 a 20 minutos, e por ter uma meia-vida muito curta, ele pode ser transportado tanto livre, né, como ligado a proteínas transportadoras, que são as GHBPs. Né, elas funcionam justamente para reduzir as oscilações nos níveis de GH. Tá? Por causa dessa secreção pulsátil, ele mantém os níveis mais estáveis. E eu não vou ficar lendo tabelinhas, mas é importante a gente lembrar que o hormônio de crescimento, como eu falei agora há pouco, além do efeito do crescimento, ele tem efeitos importantíssimos em outros órgãos. Ele promove o crescimento ósseo, ele promove o crescimento dos órgãos, ele promove, modifica o ritmo de filtração glomerular, o balanço positivo de cálcio, então ele tem vários efeitos biológicos e vários efeitos metabólicos, que eu não vou ficar lendo tabelinha, né? Mas é importante vocês sempre saberem que o hormônio de crescimento é um hormônio anabólico fantástico e muito importante para a vida da gente. Dito tudo isso, né, quem me conhece sabe que eu adoro ilustrar um caso através, a teoria através da prática. A melhor maneira de aprendermos é na prática. Vamos a um caso clínico que a Nádia provavelmente conheceu lá para trás, né? Bom, esse garotinho de 4 anos e 7 meses, né, sexo masculino, ele veio com a queixa encaminhada de uma unidade básica de saúde porque ele era pequeno desde que nasceu, entre aspas, né? Sempre foi a criança mais baixa da casa. A mãe negava outras queixas, outras manifestações clínicas. A mãe nem se incomodava muito, porque a criança não era baixa, né, porque a criança era baixa, isso não ficava incomodada, mas o pediatra da unidade básica de saúde ficou incomodado. E por causa disso, ele solicitou a avaliação de um endocrinologista. Essa criança, ela tinha nascido a termo, com peso, comprimento e perímetro cefálico adequados para a idade gestacional, né? Então ele não nasceu pequeno, né? Nasceu adequado para a idade gestacional. Foi alimentado com seio materno exclusivo por 3 meses, nunca teve nenhuma internação ou doença prévia e negava qualquer outras queixas, tá? Em relação à investigação dos diversos aparelhos. De antecedentes familiares, a mãe tinha 36 anos de idade, era uma secundigesta, era um filho único, tinha tido um aborto espontâneo. A mãe media no dia da consulta 1,55 m, tinha uma história de menarca aos 12 anos de idade e negava doenças crônicas. O pai tinha 43 anos de idade,
com uma estatura de 1,63 m, também aferido no dia da consulta, negava doenças crônicas. Ao exame físico, essa criança de 4 anos e 7 meses, então, pesava 16 quilos, tinha uma estatura de 60 centímetros, uma estatura sentada de 48 centímetros e uma envergadura de 91 centímetros, tá? Esses dados antropométricos são muito importantes quando a gente for falar um pouquinho mais para frente. Não apresentava estigmas sindrômicos exuberantes, evidentes. O exame físico geral dele era normal e o estadiamento puberal era G1P1, ele era uma criança completamente impúbere. Né, partindo disso daqui, a primeira pergunta, nas primeiras perguntas que a gente pode fazer, principalmente como especialistas, essa criança tem algum distúrbio do crescimento? Aquela preocupação do pediatra foi pertinente? Então, para a gente saber se essa criança tem distúrbio de crescimento, a gente precisa lembrar que a gente, tudo que a gente analisa em estaturas é baseado em população. Então, a gente tem que comparar o peso e a estatura dessa criança com a população, com a média populacional. E como é que a gente faz isso? Através de referências de crescimento, através de gráficos de crescimento. Então, analisando isso tudo, pondo numa calculadora médica, como qualquer outra, Growth Analyzer, qualquer uma dessas que existe, nós verificamos que essa criança tem um peso, né, um pouquinho abaixo da média, mas a estatura dela encontrava-se muito abaixo da média, 3,7 desvios padrão abaixo da média para a idade de sexo. Né? A envergadura, né, não mostrava uma diferença, então era uma baixa estatura proporcionada, e a gente calculando o alvo dessa criança, 1,52 m, né, a partir do pai, mostrava que o canal de crescimento familiar dela, que a estatura alvo dela encontrava-se ali um pouco abaixo, entre -1 e -2 desvios padrão. Né? Então, mesmo que eu não tivesse um aplicativo que me mostrasse essa estatura, só essa curva de crescimento já mostra que a estatura dela era muito baixa. Felizmente, ela trouxe os dados antropométricos, 2, 3 medidas anteriores do pediatra. Né? Então, começado com esse quadro aqui, né, a gente está pensando, é uma criança que tem uma baixa estatura grave, né, mesmo que estivesse dentro do canal de crescimento familiar, a gente precisa investigar por causa dessa baixa estatura grave. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o diagnóstico da deficiência do hormônio de crescimento. O que é importante dentro da história clínica para a gente avaliar uma criança que vem por um distúrbio do crescimento e vem com uma suspeita forte até de deficiência de hormônio de crescimento? Então, a primeira coisa é qual a idade de início, quando que a família percebeu que a criança era pequena. Né? Eu não vou me ater muito à investigação de baixa estatura, porque é muito longa, né? Mas é importante a gente saber que nas crianças que têm deficiência de hormônio de crescimento congênita, naquelas formas graves, geralmente a velocidade de crescimento ela é anormalmente baixa desde os primeiros meses de vida, tá? Nos primeiros 2 anos de vida, a criança normalmente ela cresce independente da secreção de GH, mas nessas formas muito graves ela pode ter um crescimento abaixo do normal, né? Como deficiência de hormônio de crescimento corresponde a menos de 10% de todas as crianças encaminhadas por baixa estatura, é fundamental o pediatra, o endocrinologista, verificar a presença de outras manifestações clínicas que podem representar causas secundárias de baixa estatura. Então, causas neurológicas, causas cardíacas. Então, questionar ativamente sobre manifestações neurológicas, cardíacas, respiratórias, a presença de infecções recorrentes, manifestações endocrinológicas que podem estar presentes ali, associadas a outras doenças que também cursam com distúrbio do crescimento, né? Avaliar os antecedentes pessoais dela, então como foi a gestação, se teve alguma intercorrência, o período neonatal, aqueles dados importantes de nascimento, muitas vezes a família não traz, é importante eles trazerem para você os dados no cartão de nascido, informações sobre os primeiros anos de vida, doenças, internações, prévios e atuais. A gente sabe que alguns medicamentos
como glicocorticoides, estimulantes como Ritalina, eles podem interferir no crescimento dessa criança. A história nutricional, tempo de aleitamento materno exclusivo, a época de introdução dos alimentos, um recordatório alimentar para avaliar a quantidade e qualidade das refeições, tá? Sem pediatrismo, sem leitinho, sem sopinha, coisa bem, né? E uma das coisas mais importantes para o endocrinologista, que é a família trazer os dados antropológicos anteriores, porque a partir deles a gente consegue determinar a velocidade de crescimento. Muito bem. De antecedentes familiares, mas tem uma lista telefônica aqui de coisas que a gente precisa perguntar, né? Então, consanguinidade associado ali a doenças genéticas que podem cursar com baixa estatura, com baixa estatura grave, até informações da saúde dos pais, da estatura dos pais, idade de início da puberdade desses pais, informações sobre os irmãos, né? E de todos esses dados aqui, o mais importante é a estatura dos pais, porque serve para nós conseguirmos calcular a estatura-alvo dessa criança, né? Para quem não aprendeu ou quem não se lembra, a estatura-alvo é calculada matematicamente, na fórmula de Turner, que é a estatura do pai mais da mãe, mais ou menos 13, né? Então, no menino, estatura do pai mais da mãe, mais 13 dividido por 2, e no menino e na menina, estatura do pai mais da mãe, menos 13, dividido por 2. Aí você tem o alvo familiar. Tá? Uma coisa que é importante, que eu acabei de lembrar, que eu não incluí nessa aula, é a chamada determinação do canal familiar, né? Que são os desvios padrão para a estatura-alvo. Né? Assim como a média populacional tem o desvio padrão, nós temos o desvio padrão para a estatura-alvo. Se vocês forem ler na diversas fontes que existem, esses valores, esse desvio padrão, pode variar de mais 5 a menos 5 centímetros em relação à estatura-alvo, como a mais 10 menos 10. Tá? O livro, o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, fala que esse desvio padrão ele é 8,5 centímetros acima e abaixo. Tá? Então, isso é uma informação que vocês podem usar ali para vocês. Particularmente, eu uso 7 centímetros. Por quê? Porque se vocês notarem, a diferença entre o score Z0 e menos 1 ou mais 1, tanto na curva do menino quanto da menina, quando eles têm 18 anos, é aproximadamente 7 centímetros. Mas esse valor da definição do canal de crescimento, ele vai variar ali de autor para autor. Tá? Então, isso que a gente tem que saber de história clínica. O que eu tenho que saber, o que eu tenho que observar no exame físico? Então, a primeira coisa, dados antropométricos. Tá? Não confiem nos dados antropométricos tirados por outras pessoas. Tá? A gente vê, não sei se em Marília também ocorre um misterioso fenômeno da criança que encolhe depois de 6 meses, 3 meses, mas aqui em Botucatu, se a gente não aferir com cuidado, a gente vê que algumas crianças elas, né, encolhem ao longo do tempo. Né? Então, vocês devem aferir a criança, o adolescente, vocês mesmos. Então, mesmo que venha da triagem com peso e uma estatura, meçam essa criança. Tá? Então, que dados antropométricos são importantes? O peso, o comprimento ou a estatura em pé. Né, se a criança é menor de 2 anos, 3 anos, você usa a régua deitadinho. Você faz a estatura na criança acima de 2, 3 anos. Estatura sentado ou a medida do segmento inferior. Tá? A verificação do perímetro cefálico e as proporções corporais. Por que elas são importantes? Em relação à envergadura, se nós lembrarmos lá do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né, aquela figura imortalizada na camiseta de muita gente, a envergadura do homem, do ser humano, ela é igualzinha ao seu comprimento. Então, a relação entre a envergadura e o comprimento ela é 1. Né? Pode variar de 2 a 5 centímetros, mas normalmente ela é muito próxima à estatura em pé. Já a relação segmento superior e inferior, ela varia conforme a idade. Né? No recém-nascido, essa relação
ela varia e chega a 1,7. Ao longo do tempo ela vai diminuindo, então com 1 ano de idade é 1,5, e para cada ano que a criança envelhece, ela vai caindo 0,1, de maneira que por volta dos 7 anos a relação é 1, e nas crianças maiores de 9 anos é menor ou igual a 1. Tá? Menos a Ana Hickman, que tem uma perna gigantesca, a relação dela é 0,8, 0,9, provavelmente até um pouco menos. Tá? Outra coisa que é importante nós investigarmos é a presença de estigmas sindrômicos. Claro, ninguém aqui é geneticista, a realidade com a presença desses estigmas sindrômicos é identificando ao longo do tempo, né? Mas algumas coisas a gente tem que observar. Então, chegou uma criança, né, aquela carinha meio estranha, meio diferente, então verifica se ela não tem um faces peculiar, se a distância entre as pupilas está normal, se é um pouco afastada, como no hipertelorismo. A orelha, né, ela respeita a linha do óculos, então tem que estar alinhada com a lateral do olho, uma fronte proeminente, encurtamento de membros, então isso tudo é muito importante. Quanto mais você presta atenção na presença, na investigação de dismorfismos, mais você consegue identificar, tá? Exame físico detalhado, mas é crescimento, vai auscultar pulmão, vai verificar o padrão respiratório, vai identificar presença de manchas na pele, queda de cabelo, presença de acne ou não acne, oleosidade da pele, tudo. Aí revirar a criança, essa criança tem que ser muito bem avaliada. Tá? E, claro, o estadiamento puberal, né, através do estadiamento de Turner. Muito bom. Vamos voltar para o nosso caso. Né? Então, nossa criança tinha uma baixa estatura grave, né? Então o score Z muito baixo, abaixo do alvo. Então, ela tinha uma baixa estatura, não mostrei aqui, mas a envergadura, né? Então, ela é normal, ela é igual praticamente à estatura, a relação segmento superior e inferior é adequada. Então, nós temos aqui uma criança com uma baixa estatura grave proporcionada. Bom, eu tenho uma criança com baixa estatura proporcionada, com uma velocidade de crescimento anormal, ou uma história de exame físico que surgiram doenças crônicas, eu sempre tenho que investigar a presença dessas doenças crônicas. Então, se essa criança não fez no pediatra de rotina essa investigação, eu vou pedir. Né? O que é essa investigação? Hemograma, ferritina, VHS para investigar, né, velocidade de hemossedimentação para investigar doenças inflamatórias que podem estar presentes, ou proteína C reativa, PCR, glicemia de jejum e eletrólitos, transaminases gama-GT fosfatase alcalina, função renal, ureia, creatinina, gás, exame de urina, pesquisar doenças celíacas, né? Então, quando a gente faz aquele recordatório alimentar, muitas vezes a mãe não notou, mas a criança, depois que introduziu o glúten na dieta, a criança teve uma parada de crescimento, ou introduziu o leite de vaca, ela desacelerou, função tiroidiana, idade óssea. Naquelas crianças, nem todos os serviços dispõem de exames mais específicos. Naqueles exames, a maioria dos serviços básicos, atenção básica, atenção primária, conseguem realizar. Dosagens hormonais, como a pesquisa do fator de crescimento insulinossímile, né, então IGF-1 e sua proteína transportadora, elas são um pouco mais elaboradas, então nem todo lugar consegue fazer, né, centros terciários conseguem, e o cariótipo. O cariótipo é importante lembrar que ele é mandatório em todas as meninas. Tá? Então, fiz essa investigação inicial, e uma vez que eu tenha descartado a presença de todas essas doenças, eu parto para a investigação complementar, que é justamente a investigação de de deficiência de hormônio de crescimento. E aqui nós avaliaremos se a criança ou adolescente apresentam alterações laboratoriais que sugerem deficiência de hormônio de crescimento. Bom, a dosagem de GH basal, né, você pode solicitar essa dosagem de GH basal, e ela é muito útil em 3 situações. Quando você quer investigar em pacientes com suspeita de hipersecreção de GH, como a acromegalia e o gigantismo, não é o caso, né? Quando você quer investigar pacientes com suspeita da síndrome de Laron, né, onde eles apresentam uma insensibilidade à ação do hormônio de crescimento, ok. Ou quando você quer passar vergonha, né? Com uma medição aleatória dos níveis plasmáticos do hormônio de crescimento, que refletem muito pouco a secreção de GH,
né, ela não serve para nada, né, a menos que você esteja pensando na síndrome de Laron. Como não é o caso, ela não serve para nada, não peça. Lá na década de 80, né, o Dr. Durval, a G vai lembrar, Dr. Durval, Dr. Vaê e a professora Novarti, eles chegaram a fazer muito isso, foi muito difundido na década de 80, que era a quantificação da secreção espontânea de GH por amostragem durante a noite, né? Então você punha ali o interno ou residente de plantão, de castigo, o Vaê fez isso, de castigo, a noite toda, e a cada 20, 30 minutos você vai coletando o hormônio de crescimento. Se você coletar ali a cada 20 minutos, durante uma noitezinha de sono, você vai falir o laboratório, né? Muita dosagem, até porque o paciente também não vai conseguir aprofundar, não vai chegar numa fase 3 ou 4 de sono, né? Então, ela acaba sendo inviável. Tá? A dosagem de IGF-1 do IGF-BP3 ela é muito interessante. Né, eu coloquei ali até na investigação inicial, né, porque esses dois hormônios, né, esse hormônio e essa proteína, elas são sua secreção ela é dependente do hormônio de crescimento. E elas podem refletir a secreção espontânea do hormônio de crescimento. Porém, existem outras interferências na sua secreção, como hormônios tireoidianos, esteroides sexuais, glicocorticoides, em estados pró-inflamatórios, né? Então crianças com doenças inflamatórias crônicas podem ter níveis diminuídos, né? Então crianças com doenças inflamatórias intestinais, colagenose, né? A IJ, próprio lúpus, as citoquinas podem interferir na sua secreção e até mesmo o estado nutricional, né? Então você encontrar níveis diminuídos da IGF-1 pode ajudar a identificar, mas isso pode se sobrepor aos valores encontrados nas crianças que têm níveis diminuídos por outros motivos. Então, o que sobrou para a gente para fazer o diagnóstico? Os testes de estímulo. Então, hoje, os testes de estímulo são as únicas ferramentas que realmente podem nos auxiliar de crescimento. Existem mais de 20 testes diferentes publicados na literatura. Dentro destes, o padrão ouro ainda é o teste de tolerância à insulina, né? O que é importante a gente saber de todos esses testes? No Brasil, e no mundo mesmo, mas no Brasil, os 3 testes mais realizados no nosso meio são esses, principalmente no âmbito do SUS, são esses 3, né? O teste de tolerância à insulina, o teste da clonidina e o teste do glucagon, tá? Eu vou descrever um pouquinho, porque aqueles que forem seguindo a endocrinologia vão fazer, isso aqui é importante saber, né? Mas quando a gente vai fazer o teste de tolerância à insulina, nós temos alguns materiais, né? Quando o laboratório, claro, o laboratório particular faz isso, né? Tranquilamente, você prescreve e a maioria deles faz. Em cidades menores, muitas vezes, esse teste não é feito porque não existe um médico presente, né? Então, você precisa ir lá fazer. E é importante saber o que você vai utilizar de material para fazer, né? Então, essa criança, ela precisa ficar com 8 horas de jejum. Nas crianças menores ali de 5 anos, 4 ou 5 anos, o jejum pode ser um pouquinho mais curto, pode ser 6 horas, tá? Nas crianças maiores, um jejum de 8 horas. Você vai puncionar um acesso venoso 15 minutos antes de iniciar o teste. Depois desses 15 minutos, você vai coletar as amostras basais e aí começa a taquicardia da pessoa que está realizando o exame, né? Você vai pegar aquele acesso venoso e vai administrar insulina regular via intravenosa. Nas crianças mais novas, uma dose mais baixa, 0,05 unidades por quilo, nas crianças maiores, 0,1 unidades por quilo. E você vai fazer um controle de glicemia capilar e glicemia, né, plasmática nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Se a criança, depois de 60 minutos, após você administrar a insulina, ela não reduziu, não teve uma glicemia, uma hipoglicemia definida por uma glicemia menor do que 40, ou a queda foi inferior à metade da glicemia inicial, né,
você aplica mais um pouquinho, mais uma dose de insulina e reinicia o teste, reinicia a contagem do teste, né? Volta para o tempo zero. Normalmente, após aplicar a insulina, veja, a insulina ela tem ação muito rápida, a criança entre 15 e 30 minutos ela já tem uma queda importante da glicemia e ela chega a fazer uma hipoglicemia ali entre o tempo 30 e tempo 60. Hipoglicemia, né, nesses valores, abaixo de 40. Fez a hipoglicemia, você coleta as amostras da glicemia, do GH, e se você quiser avaliar o eixo corticotrófico, também pode, nos tempos 60, 90 e 120. Após a coleta da primeira amostra, na vigência da hipoglicemia, você pode aplicar glicose a 25, a 12,5% ou 25% para recuperar a glicemia, né? Esse teste não é um teste muito legal, né? Ele tem vários efeitos adversos relacionados à hipoglicemia, como relacionados à neuroglicopenia, então sudorese, taquicardia, palidez. Às vezes nunca aconteceu entre nós, certo, Nádia? Mas pode acontecer ali perda de consciência e até convulsão, né? Felizmente comigo na época da residência nunca aconteceu um efeito adverso mais grave que a sudorese, né? O que é importante? Nos pacientes menores de 3 anos de idade, ou aqueles que têm cardiopatia ou epilepsia, está contraindicada a realização desse teste. E o médico precisa permanecer ao lado do paciente durante todo o teste. Não dá para sair para tomar um café, ou comer um cappuccino, tomar um cappuccino, né? Não dá. Esse teste ele exige a presença do médico. Muito bom. Teste da clonidina, né? Normalmente, como é um teste que tem menos efeitos adversos, ele é o primeiro teste que a gente faz aqui em Botucatu, né? A clonidina ela é um agonista alfa-2 adrenérgico que estimula a secreção do GHRH. E ele é um teste tão potente quanto o ITT. Ele tem uma alta sensibilidade. Então, da mesma maneira que o ITT, o paciente precisa ficar num tempo de jejum, ele pode ser realizado a partir de qualquer idade, mas a partir de 2 anos de idade, normalmente a gente investiga a deficiência de GH, funciona o teste, administra a clonidina, via oral, tá, 0,1 a 0,15 miligramas metro quadrado, via oral, e coleta as amostras do tempo 60, 90 e 120. Como efeitos adversos são a sonolência, que é o mais frequente deles, mas pode acontecer também a hipotensão. Já o teste do glucagon, ele é um teste que normalmente a gente não consegue fazer no SUS, porque o glucagon é um medicamento importado, então a família precisa comprar, tá? Mas como ele não tem efeitos adversos sérios, você não necessita da presença de um médico normalmente, né? E o mecanismo de ação dele, supõe-se que ele cause uma hipoglicemia rebote logo após uma hiperglicemia, né? E parece que ele também inibe o tônus somatostatinérgico, tá? O tônus da somatostatina, e aí ele estimula a produção do GH. Ele é um teste mais chato porque a duração dele é maior, né? A gente tem que coletar mais amostras e a duração dele é bem maior, chega a 3 horas de teste. Com efeitos adversos, nós temos aí a náusea, vômitos e efeitos adversos relacionados à hipoglicemia rebote. Muito bem. Quando eu faço um teste de estímulo, o que eu chamo de não responsivo? Existem várias referências na literatura, mas no Brasil, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas determinam que valores de GH, de pico de GH abaixo de 5 nanogramas por decilitro, significam que esse paciente não teve a produção de hormônio de crescimento. Só que muitas crianças saudáveis e em crescimento normal, elas podem ter um pico de GH inadequado. Para evitarmos, então, falsos diagnósticos de deficiência de GH, é necessário que eu tenha uma resposta inadequada a 2 testes diferentes. Então, normalmente, a gente faz a clonidina. Se o paciente não mostra resposta, tem um pico de GH menor, sim, a gente passa para o IT, tá? De acordo com a literatura, você pode fazer os mesmos, mais de um teste no mesmo dia, mas esse cara ficar tanto tempo em jejum e ser submetido ali a 5, 6 horas, 7 horas de teste,
é humanamente impossível. Então a gente acaba fazendo um teste por vez. Algumas situações, em algumas situações a gente pode fazer apenas um teste. E situações com malformações hipotalâmico-hipofisárias congênitas, então crianças com neurohipófise ectópica, hipoplasia hipofisária com haste anormal, história de tumor ou irradiação do sistema nervoso central, permitem a gente fazer apenas um teste, tá? É legal a gente falar, porque às vezes a criança, né, você consegue fazer um diagnóstico de deficiência de GH num recém-nascido com hipopituitarismo combinado, né? Então essas crianças, normalmente as crianças que têm mais de uma deficiência hipofisária, os recém-nascidos com mais de uma deficiência hipofisária, normalmente podem evoluir com hipoglicemia, tá? Tanto refratária como persistente. Nessas crianças, eu não preciso aguardar 2, 3 anos de idade para fazer um teste. No momento que ela fizer uma hipoglicemia, eu colho o hormônio de crescimento e, se tiver um valor abaixo de 5, se tiver aí uma outra deficiência hipofisária, você já fecha o diagnóstico de deficiência de GH. Aliás, já fazendo um merchan no canal, depois eu vou passar para o endereço, tem uma aula bonitinha de hipoglicemia, tá? Ó, teteia. Muito bom. A gente tem que tomar cuidado, porque falar de teste parece que ele faz todo o diagnóstico, mas não é bem assim. Tá? A gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles são em crianças pré-púberes. Como a secreção fisiológica do hormônio de crescimento ela tem de ser um pouco mais baixa antes da puberdade, né? A gente tem uma redução, pode ter uma redução na resposta aos testes de estímulos, é preconizado a realização do priming, que é a administração de esteroides sexuais um pouco antes, alguns dias antes de realizar o teste de estímulo, justamente para evitar resultado falso positivo. Vários estudos demonstraram que a administração de esteroide sexual ele aumenta a especificidade desse teste sem prejudicar a sensibilidade. Né? Muitos desses estudos incluem um número pequeno de pacientes, né? E as melhores evidências que nós temos são para os meninos, e que para as meninas a gente extrapola esse resultado, tá? E como é que a gente faz o prime? Nas meninas menores, está indicado nas meninas menores de 10 anos, a gente administra beta-estradiol, 1 mg por dia naquelas menores de 20 quilos, ou 2 mg por dia naquelas maiores de 20 quilos via oral, nas 2 noites que antecedem o teste. E nos meninos, naqueles que são menores de 11 anos, o cipionato de testosterona, 50 a 100 mg, a gente faz 50, tem feito agora 50 mg via intramuscular, uma semaninha antes. Na época que a Nádia fez a residência, a gente não estava fazendo, mas agora a gente já colocou o priming aí para todas as crianças, tá? Principalmente porque as meninas não estavam encontrando o Premarin para fazer, então a gente estava evitando. Bom, nas crianças e nos adolescentes com sobrepeso ou obesidade, os valores de pico eles podem diminuir de acordo com o IMC, né? Então, eu tenho uma criança com obesidade ou sobrepeso, normalmente, elas são altas. Se eu tenho uma criança com obesidade e baixa estatura, eu tenho que pensar que essa baixa estatura pode estar associada a outras endocrinopatias, ou alguma doença, alguma outra síndrome. Então, síndrome de Prader-Willi, eles são baixos e podem ter como baixa estatura. Eles podem ter deficiência de GH na síndrome de Prader-Willi, como também podem não ter, né? Você pode ter a síndrome de Cushing, seja ela endógena ou mais comumente exógena, e o hipotireoidismo também. Toda criança que tem o diagnóstico de deficiência de GH, então eu tenho ali os 2 testes com não responsivos, elas precisam ser submetidas a uma imagem para eu descartar, para eu conseguir identificar malformações do sistema nervoso e descartar processos expansivos. Como escolha, né, o ideal é nós fazermos ressonância magnética em todas essas crianças. Porém, a gente sabe que no SUS, às vezes, a ressonância magnética demora ali 1 ano, 2 anos, né? Às vezes você precisa cavar, né, implorar, né, rezar pelo amor de Deus para conseguir
uma ressonância, internar o paciente para conseguir uma ressonância. Bom, dito tudo isso sobre diagnóstico, né, sobre como a gente faz o diagnóstico da deficiência de GH, vamos voltar para o nosso paciente. Então, ele fez um primeiro teste, que foi a clonidina, né, e ele não mostrou nenhuma resposta à produção de hormônio de crescimento. E aí ele fez um segundo teste, que mostrou uma deficiência de GH, comprovou a deficiência de GH, e mais do que isso, nós identificamos também um hipocortisolismo central, né? A gente considera, embora não seja tema da aula, a gente considera como deficiência de ACTH quando você tem ali um hipocortisolismo, quando esse paciente, na vigência, após a hipoglicemia, ele não tem uma elevação do cortisol acima de 18, ou ele pelo menos dobrou o valor basal, né? O dele sempre permaneceu muito, muito alto. Então nós temos, e a imagem desse cara não identificou uma haste hipotálamo-hipofisária, uma discreta ali hipoplasia da hipófise. Então nós temos uma criança, né? Claro, muitas vezes, né, qual seria no consultório, no mundo ideal, qual seria o caminho mais fácil para isso, para a gente conseguir o hormônio de crescimento? Seria fazer um teste, ele não é responsivo, você parte para a imagem. Com essa imagem aqui, alterada, eu não precisaria fazer o segundo teste, tá? Mas muitas vezes, como eu falei, uma imagem de ressonância, ela é muito difícil da gente conseguir, né? A gente acaba fazendo a tomografia para ver se não tem um processo expansivo, e aí faz o segundo teste. Tendo o diagnóstico de deficiência de GH, a gente vai partir para o tratamento. E qual é o objetivo? Quais são os objetivos do tratamento com hormônio de crescimento? Então, primeiro, né, óbvio, aumentar a velocidade de crescimento, promovendo a normalização da estatura final durante a infância e promover uma estatura final normal e apropriada para o potencial genético, né? Com objetivos secundários, mantermos uma composição corporal adequada, principalmente na idade adulta, né? Pois sabe-se que esse grupo etário pode ter uma massa cardíaca diminuída, com prejuízo da função cardíaca, pode ter dislipidemias, aumento de gordura corporal, diminuição da sensibilidade à insulina e até aterosclerose prematura. Então, esse grupo a gente também tem que lembrar, né? A gente vai lembrar que as crianças vão envelhecer um dia e elas têm um risco aumentado aí se não receberem o tratamento adequado. Quem que não deve tratar hormônio de crescimento, né? Então, mesmo que a pessoa tenha deficiência, algumas crianças não devem receber. Então, quem? Quem tem uma neoplasia ativa. Aquelas crianças com doença aguda grave, as crianças com hipertensão intracraniana, retinopatia diabética proliferativa ou pré-proliferativa, intolerância ao uso do medicamento, ou aquelas que têm outras causas de baixa estatura, né? Então, secundária a uma doença crônica, alguma doença genética, né, que não se vai se beneficiar com o tratamento, né? O tratamento com hormônio de crescimento ele começou lá na década de 1950. Né? Ele foi feito a partir de hipófise de cadáver, né? Então um hormônio de crescimento pituitário. Com o tratamento efetivo foram criadas várias agências, isso nos Estados Unidos, fora do Brasil, Europa, agências para coleta de hipófises, purificação e distribuição. Então, imagina a gente ter que captar hipófises cadavéricas de cadáver, tem que ser em fresco, rapidinho, né? Temos que purificar e distribuí-los. Então, com isso, o valor do tratamento era muito caro. As crianças que iniciavam o tratamento eram mais velhas, geralmente maiores de 10 anos, com um poder aquisitivo muito grande, com um déficit estatural muito maior, geralmente a estatura delas era maior estava abaixo de menos 4 desvios padrão, que apresentavam deficiências hipofisárias combinadas, e o tratamento era com uma dose fixa, entre aspas, de 4 a 6 unidades por dia. Né? Na verdade, era de 10 a 20 unidades por semana. Era administrado via intramuscular 3 vezes por semana. Né? E isso daí foi usado de 1950 até a década de 1980. Quando em 1984 esse cara, o Ren Hintz,
ele descreveu um caso de um adulto de 20 anos de idade que recebeu o hormônio de crescimento ali dos 10 aos 15 anos de idade, que evoluiu, que apresentava uma doença neurológica progressiva, né, com ataxia e demência, progredindo rapidamente, levando à sua morte em 6 meses. E a investigação pós-mortem mostrou a presença de uma encefalopatia espongiforme, a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, a doença priônica, e por causa disso, todas as agências reguladoras solicitaram a interrupção imediata do tratamento com o HGH cadavérico, né? Infelizmente, felizmente a FDA, a agência europeia, fizeram, mas algumas outras fontes não cancelaram, e ainda nós tivemos alguns casos consequentes aí de encefalopatia informe. Felizmente, no final da década de 70, foi conseguido reproduzir, né, por tecnologia recombinante, o hormônio de crescimento. E em 1985, o hormônio de crescimento ele foi aprovado para uso nas crianças com deficiência do GH. E ele tinha mais vantagens, né? Eu falei que começou a usar o hormônio o GH pituitário em 58, mas estudos publicados na década de 80 mostraram que o uso subcutâneo e diário mostravam uma velocidade de crescimento muito melhor do que aqueles que usavam 3 vezes por semana. Isso foi feito com o GH recombinante humano e permitiu que as doses de hormônio de crescimento, com um preço mais baixo, né, porque agora posso fazer o GH que eu quiser, né, mais baixo, perto do que era, claro, o hormônio de crescimento ainda é muito caro. As doses, elas eram baseadas calculadas através de peso ou superfície corporal nas crianças, e nos adultos, baseada nos níveis de IGF-1, que tinham que ser mantidos entre 0 e mais 2 desvios padrão. A administração do hormônio de crescimento via subcutânea à noite, 6 vezes por semana. Então, uma vez que eu tenho o tratamento, né, disponível, seguro, eu posso iniciá-lo. Mas antes de iniciar o tratamento, eu preciso identificar se esse paciente tem outras deficiências hipofisárias, né? A gente sabe que o GH ele pode reduzir a conversão da cortisona em cortisol e poderia desencadear, teoricamente, uma crise adrenal aguda, né? E poderia ali aumentar a deiodinação periférica do T4 e T3, né? Além de prejudicar no crescimento. Então, a gente tem que ter certeza que esse paciente não tem deficiência, e se tiver, a gente tem que tratar antes de iniciar o tratamento com o hormônio de crescimento. Nas crianças que têm deficiência de GH por neoplasia, a decisão do tratamento é compartilhada, né? A gente sabe que o hormônio de crescimento ele pode aumentar o risco de uma malignidade durante ou após o tratamento. Tanto o IGF-1 como o GH, eles são mitogênicos e anti-apoptóticos, né? E doenças, estados de excesso do GH, eles estão associados a um risco de malignidade aumentada. Então, na acromegalia, a gente sabe que pode ocorrer polipose intestinal e até mesmo câncer intestinal, né? Então, a gente precisa, nessas crianças que tiveram história de neoplasia, a gente precisa sentar com a família, com o oncologista e explicar que é seguro, que o uso do GH não aumentou o risco de segunda neoplasia ou de recidiva, mas você está dando fermento para um celular, né? Então, pode acontecer, mas o risco não é maior, pelo menos o que a gente tem até agora, né? O que a gente tem que fazer? Se a família decide por iniciar o tratamento com hormônio de crescimento ele tem que ser iniciado pelo menos 12 meses após o término do tratamento quimioterápico. Então, a pessoa tem que estar fora de tratamento há pelo menos 1 ano, tá? O risco, crianças que têm ali resto tumoral, de novo, você tem que acompanhar muito de perto. Pode tratar? Pode tratar, mas é fermento, pode crescer e aí, né? Então você tem que conversar com a família. Não existem evidências que o efeito do GH em crianças que têm doenças de base com risco aumentado para malignidade, tipo neurofibromatose 1
síndrome de Bloom, síndrome de Noonan, que ele pode aumentar o risco de malignidade nessas crianças, né? Então a gente tem que falar, a gente não sabe, mas pode acontecer, né? E naquelas crianças que não têm nenhuma contraindicação, eu tenho que orientar sobre os possíveis efeitos adversos, principalmente a hipertensão intracraniana, epifisiólise da cabeça de fêmur e progressão de escoliose. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre esses efeitos. Bom, então na criança, nós temos aí uma criança com dose inicial. A dose inicial, pela literatura, hoje utiliza-se mais a dose em miligramas por quilo. No Brasil a gente usa mais unidades, tá? Então a dose inicial é de 22 a 35 microgramas quilo dia, o que equivale a 0,07 a 0,1 unidades por quilo dia, via subcutânea 6 vezes por semana. Uma vez iniciado o tratamento, a gente acompanha esse indivíduo trimestralmente, né, questionando aí a adesão, os efeitos colaterais. Sempre é importante perguntar ativamente sobre os efeitos colaterais, né? Tá tudo bem? Tá. Aí você vai ver, não, tá com dor de cabeça, tá com perda visual, né? Se o paciente, se a família armazena esse hormônio de crescimento no lugar certo, o hormônio de crescimento é armazenado igualzinho à insulina na gaveta das verduras, tá? Não é na porta, né? A gente faz um controle da glicemia do IGF-1 e do IGF-BP3, né? Então, eles servem tanto para a gente monitorar a adesão, como verificar se os níveis de IGF-1 estão adequados. Então, se o nível de IGF-1 estiver muito baixo, a gente pode aumentar a dose. Se estiverem acima da faixa normal, definida pelo laboratório, a gente deve diminuir a dose pelo aquele risco mitogênico, né? E anualmente a gente precisa de uma função tireoidiana e a idade óssea. Então, voltando para o nosso paciente, nós identificamos uma deficiência adrenal e iniciamos o tratamento adequado com hidrocortisona, né? Aconselhamos sobre a falta de evidências na malignidade e explicamos sobre os efeitos colaterais. E iniciamos o tratamento na dose de 0,1 unidade por quilo dia, né? E ao longo do tempo, nós observamos que ele fez uma bela recuperação do crescimento. Ele ainda está em acompanhamento com a gente e toma o seu GH feliz, leve e contente. Muito bem, eu diagnostiquei essa deficiência de hormônio de crescimento, eu estou acompanhando, mas até quando eu tenho que tratar? A gente tem que tratar, né? Quando você inicia o hormônio de crescimento, a gente deve tratar, se o paciente não tiver uma melhora na velocidade de crescimento, alguns autores falam entre 30% e 50% a mais do que a velocidade de crescimento inicial, é uma indicação de suspensão, apesar de pessoalmente achar que todo ganho de velocidade de crescimento é ganho, né? A velocidade de crescimento inferior a 2 a 2,5 centímetros por ano, ou seja, mostrando uma parada do crescimento. Aqueles adolescentes que têm uma idade óssea superior a 14 anos no sexo feminino e 16 anos no sexo masculino, ou seja, cartilagens de crescimento fechadas. Aquelas crianças que não têm adesão ao tratamento, faltaram mais de 2 vezes, 2 ou mais vezes, e aquelas que não tinham neoplasia, voltaram, recidivaram. Então, esses indivíduos, a gente tem que suspender o tratamento, tá? E aí vem a pergunta, bom, mas eu suspendo o tratamento, eu preciso tratar depois de adulto? Lógico, eu preciso tratar entre a adolescência e a vida adulta. Por quê? Porque aquela criança, aquele adolescente que conseguiram melhorar ou manter a sua composição corporal, se eu interrompo definitivamente o hormônio de crescimento naquelas pessoas que são realmente deficientes de GH, tem uma deficiência de GH permanente, eles perdem essa composição corporal aqui adquirida e começam a ganhar gordura. Elas podem apresentar alterações metabólicas, como hiperlipidemia, diminuição da sensibilidade de ação da insulina, redução da qualidade de vida e lá na vida adulta, adulto jovem, uma maior taxa de mortalidade por fatores cardiovasculares. Tá? Então, uma vez que eu interrompi o tratamento, existe uma recomendação para um reteste, para um novo teste. Por quê?
Porque uma grande parcela das crianças mostram serem capazes, você faz o priming, você tira todos os vieses de falsos positivos para deficiência de GH, e ele não tem resposta ao GH lá atrás. Você faz o tratamento, ele tem um catch-up, ele cresce maravilhosamente bem, chega na vida adulta, eles são capazes de produzir o GH. Tá? Então, nesses indivíduos, a gente tem aí uma indicação de fazer um reteste. Tá? Em quais situações eu devo fazer esse reteste? Então, se eu tenho deficiência de hormônio de crescimento, associada a somente uma deficiência hipofisária adicional, pacientes que têm uma alteração ali hipofisária, mas só com uma neurohipófise ectópica, deficiência de GH após radioterapia e deficiência de GH isolado idiopático. Tá? Então, nesses indivíduos, eu tenho a indicação de fazer um reteste. Tá? Em quem que eu não preciso fazer um novo teste? Ou seja, eu sei que ele tem deficiência de GH e ele não vai melhorar disso. Né? Então, naqueles que têm 3 ou mais deficiências hipofisárias, aqueles que têm deficiência de GH com uma mutação genética documentada, então eu tenho a pesquisa de um daqueles fatores de transcrição, daqueles genes que eu falei lá na embriologia, ou aqueles que têm deficiência, um defeito estrutural da região hipotálamo-hipofisária, exceto a neurohipófise ectópica. Então eu tenho hipoplasia, eu tenho síndrome da interrupção da haste hipofisária. Nesses eu não preciso testar. Então, o nosso paciente ele não vai precisar de reteste, ele vai continuar tomando o GH numa dose diferente. Né? Então, a partir do momento que eu interrompo o tratamento, eu tenho indicação para o reteste? Tenho. O primeiro passo que nós podemos fazer é dosar um IGF-1. Indivíduos que têm uma deficiência isolada de GH, uma deficiência de GH isolada, e que tenham valores de IGF-1 maiores do que o valor médio, do que score zero, né, zero desvio padrão, acima da média, eles têm uma grande probabilidade de realizar um teste provocativo, um ITT normal. Então, se você tem nesse IGF-1 valores baixos, abaixo de 2 desvios padrão abaixo da média, fora do valor de referência, está indicado o reteste. Eu posso fazer essa dosagem do IGF-1 e o reteste 30 dias, 45 dias após a interrupção do GH. Tá? Não preciso ficar esperando muito. 30 dias, 2 meses eu já posso fazer a dosagem do IGF-1 e o reteste, se for o caso. Tá? Sobre essa população aqui, do deficiência de GH pós-radioterapia, é importante eu falar uma coisinha a mais. Tá? Uma grande porcentagem de adolescentes que tiveram deficiência de GH induzida por radiação, diagnosticado e tratado lá na infância, eles têm um teste responsivo na vida adulta. Tá? Porém, a gente sabe que a deficiência de GH ela pode ter sido transitória na infância e ela pode acontecer de novo na vida adulta. Então, esses adultos submetidos à radiação, eles devem ser monitorados ao longo do tempo com a dosagem de IGF-1, havendo uma queda do nível de IGF-1, ou ele apresentando uma dislipidemia que não melhora, resistência insulínica, uma composição corporal ali que não é adequada, você pode retestá-lo. Tá? E qual é a dose que a gente usa para esses adultos jovens, né? Tá meio esquisito aqui, a transição para adultos e nos adultos menores de 30 anos, a gente utiliza uma dose bem mais baixa, né? Ela pode ser baseada no peso, uma dose ali de 10 a 25 nanogramas por quilo por dia, mas a gente utiliza uma dose fixa, normalmente de 400 a 500 microgramas dia, que dá aí 1,2 a 1,5 unidade por dia, também via subcutânea 6 vezes por semana. Há um tempão atrás, era 4 unidades 3 vezes por semana, mas isso foi visto que não rola. Tá? Então a gente tem que usar também diário, né, 6 vezes por semana, como na criança.
Nos adultos maiores de 30 anos, eles têm uma necessidade de uma produção de GH basal menor, então eles necessitam de uma dose menor, 200 a 300 microgramas dia, 0,6 a 0,9 unidades por dia também, 6 vezes por semana. Esses adultos não precisam de um acompanhamento tão de perto, né? Pode ser semestral, com dosagem da glicemia e do IGF-1, anual, perfil lipídico e função tiroidiana, e após 2 ou 3 meses você solicita ali uma avaliação da massa óssea. Se você tem uma perda de massa óssea, é importante repetir a cada 2, 3 anos, porque nesse momento, quando você reintroduz o hormônio de crescimento, você tem um acréscimo da sua massa óssea. Então você pode, nesse indivíduo que tem uma perda de massa óssea, é importante você monitorá-lo, tá? Bom, além da deficiência do hormônio de crescimento, nós temos outra indicação para o hormônio de crescimento aqui no Brasil. Desde 2010, o Ministério da Saúde garante, protocolo, é uma diretriz clínica, fornecer o hormônio de crescimento para as crianças, para as meninas com síndrome de Turner. Em contrapartida, o FDA e a Agência Europeia de Regulação de Medicamentos, né, desde 2008, ela orienta aqui várias outras situações para o uso do hormônio de crescimento, tá? O hormônio de crescimento é muito seguro, ele é muito legal e ele tem uma baixa frequência de efeitos adversos, tá? Porém, a gente precisa se lembrar que ele não é um hormônio, não é uma droga inócua, ele tem vários aqui, né, uma lista gigante de efeitos adversos, e naquela orientação inicial a gente tem que falar de 3 efeitos adversos muito importantes, tá? O primeiro deles é a hipertensão intracraniana, né? Ela pode ocorrer com a terapia do hormônio de crescimento, tá? Geralmente ela ocorre ali em 28 para cada 100 mil pacientes, 100 mil doses por ano de tratamento, ou seja, não é frequente, e é mais comum acontecer nas crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica, síndrome de Turner e outras deficiências de GH orgânica, tá? Geralmente ela ocorre no início do tratamento. Nádia vai se lembrar da GICL, de Duartina. Ela teve uma hipertensão intracraniana logo após, nas primeiras semanas, nos primeiros 3 meses após o início do GH, ela começou com cefaleia, ia no pronto-socorro, voltava ao pronto-socorro, até que ela convulsionou, né? Foi levada para uma baita hipertensão intracraniana, foi suspenso o GH, né? Acabou precisando ser derivada, e evoluiu com déficit cognitivo depois e uma perda visual bem importante, né? Então, no início do tratamento, antes de começar, você tem que lembrar esse paciente que isso pode acontecer, e a cada visita você tem que perguntar se ele está enxergando bem, se ele está sentindo dor de cabeça e qual a frequência. Tem dor de cabeça? Para o hormônio de crescimento, encaminhe esse paciente para fazer um exame fundoscópico o mais breve possível, né? Então, tem dor de cabeça, diplopia, vômitos, cefaleia, para o hormônio, avalie esse indivíduo, e uma vez que você suspende o tratamento, a criança melhora dos sintomas, melhora da hipertensão intracraniana, e você pode reintroduzir o remédio algum tempo depois. Já a epifisiólise de cabeça de fêmur, né, ela é um pouco mais frequente, né, e elas podem ocorrer, né, ela é mais comum durante o crescimento rápido, durante o estirão da puberdade, e pode ocorrer nas crianças que têm um antecedente de neoplasia intracraniana ou transplante, né, imunossupressão, radioterapia de corpo inteiro, receberam transplante de células-tronco, né. Ela geralmente ocorre, pode variar aí de meses até 2 anos de tratamento, né, e sempre falar com o paciente para ele procurar procurar o serviço, se ele apresentar uma dor no quadril ou dor no joelho e alteração de marcha, né? E aí você vai solicitar uma radiografia e avaliação do ortopedista. Esses indivíduos também precisam suspender o tratamento, fazer a fixação cirúrgica, e o retorno do tratamento ainda
dá uma ansiedade muito grande se a gente pode ou não, tá? Aquelas crianças, né, algumas pessoas já têm escoliose, principalmente as meninas com síndrome de Turner, e outros, né, mesmo que não tenham escoliose, elas podem surgir ou piorar durante o estirão, né? Ela não é como um efeito colateral direto do GH, né? Ela ocorre ali em 0,5% das crianças, mais ou menos, né? E, como eu falei, elas estão mais comumente associadas à síndrome de Turner e à síndrome de Prader-Willi. Então, esse indivíduo perguntar, lógico, da dor nas costas e avaliar no exame físico, tira a camiseta desse indivíduo e olha o alinhamento dessa coluna, tá? Então, de todos esses eventos adversos aqui, o que é importante a gente sempre lembrar é dessa lista um pouquinho mais enxuta, né? Então, são perguntas que você deve fazer no paciente durante a avaliação trimestral. Dito tudo isso, né, nós podemos sintetizar essa aula toda em 2 slidezinhos, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber que não existe um teste para coisa que fala assim, tenho certeza absoluta que esse indivíduo tem deficiência de GH, né? E a avaliação ela tem que ser multifatorial, envolvendo tanto as ferramentas clínicas, né? Então a criança tem velocidade de crescimento inadequada, tem uma baixa estatura, avaliação bioquímica para a gente excluir doenças secundárias e doenças crônicas que estejam causando aquela baixa estatura e aquelas bioquímicas que vão identificar a deficiência de hormônio de crescimento. Dentro disso, o IGF-1 e o IGF-PP3 são ferramentas de triagem muito úteis na deficiência de hormônio de crescimento, que tem uma alta especificidade, mas tem uma baixa sensibilidade. O diagnóstico da deficiência de GH, ele sempre precisa de 2 testes de estímulo, né, devido ao potencial de falsos positivos, exceto naquelas pessoas que têm um fator de risco para deficiência de GH, né? A interpretação desses testes deve levar em consideração os possíveis fatores de confusão, né, como a utilização do priming e a obesidade. Sempre temos que fazer uma imagem de hipófise naquelas crianças com deficiência de hormônio de crescimento. Após o término do crescimento, nós devemos retestar essas crianças. Dose de GH, ela deve ser individualizada, né? A gente começa a partir de uma dose baixa e vai titulando de acordo com a resposta clínica, os efeitos colaterais e os níveis de IGF-1, né? E o uso do hormônio de crescimento recombinante nos adultos, ele oferece benefícios clínicos significativos, tanto na composição corporal como na sua qualidade de vida, né? Capacidade de exercício físico, integridade esquelética e melhorar vários parâmetros aí cardiovasculares, né? Essa daqui é a parte da bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção de vocês.